do processo número 00265352-2015-401-3300, tendo sua vara de origem a 19ª Vara de Execução Fiscal, tendo como partes o exequente a Fazenda Nacional e o executado Maurício Robi de Almeida. O processo foi atuado em 8/10/2015, no qual o senhor Maurício Robi de Almeida está sofrendo uma execução fiscal. O mesmo entrou com a exceção de pré-executividade, onde foi indeferida essa exceção de pré-executividade, e agora estamos aqui presentes para dar o julgamento do agravo de instrumento. Passo a palavra para a relatora. É só uma observação que está gravando, o nome é um nome aleatório, porque aqui se trata de um júri simulado, ok? Um nome aleatório criado por vocês. Qualquer coincidência é mera semelhança. Certo. Boa noite, gente. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra a decisão que negou a exceção de pré-executividade. Desta forma, eu conheço o recurso, certo? Por constar todos os requisitos de admissibilidade previsto no artigo 1015 do Código de Processo do CPC atual, certo? E dou provimento a esse recurso por se tratar de uma pessoa idosa, no qual a gente estava lendo todo o processo, e aí é uma pessoa idosa que só possui um bem, não tem como se manter, então eu dou provimento ao recurso. Agora, a relatora, tendo dado seu voto, dando provimento ao recurso, passa a palavra à Procuradoria. O mesmo tem o tempo de 30 minutos para expor a sua defesa. Procuradoria. Impede. Boa noite. Eu quero saudar as doutoras, as desembargadoras, a doutora Nayane. Daiane, Sidicleide e Carol. Como estamos vendo, o seu Maurício, ele entrou com exceção de pré-executividade e foi negado, né? E agora ele entrou com pedido de embargo. E o que a gente entende da Procuradoria é que esse embargo não deve ser aceito, pelo motivo dessas dívidas do seu Maurício, é decorrente de déficit bem anterior da idade dele. O que ele alega é questão de idade, né? Porque pessoa de idade, que está doente. Mas de quando ele adquiriu essas dívidas, ele não tinha doença, ele tinha uma idade que poderia bem sanar a dívida. E esse é o único motivo que ele alega de não pagar a dívida, que seria o motivo da idade. Ele pede uma isenção desse valor. E o que a gente percebe é que esse valor de isenção que ele pede no recurso seria isenção de valores bem anteriores. O que a Procuradoria poderia aceitar? Se ele pedisse uma isenção do valor atual, não com retroatividade. Quando ele está pedindo o valor da isenção dessa dívida, ele está retroagindo o valor bem antes da idade que ele tem atualmente, né, que é o motivo que ele pede a isenção. Então o que a gente tem também, outro ponto que a gente observa se for aceito esse recurso, pode haver precedente para outras decisões, né? As pessoas têm dívidas anteriores e no caso de execução, ele alegar motivo de idade ou questão de doença e pedindo anulação. Imagina, se você tem uma dívida bem anteriores, que você podia bem pagar a dívida, e aí espera chegar a atingir uma certa idade, aí faz de execução, um valor que é legal, legítimo, e aí ele simplesmente não alega questão de doença ou idade, e ele anula simplesmente a dívida, como se fosse um perdão da dívida. Ele não está pedindo isenção, ele está pedindo um perdão de uma dívida bem anterior. Então esse é o motivo da gente pedir para vocês não aceitarem o recurso. Os colegas têm mais algo para comentar? Sendo assim, como a Procuradoria não tem mais, já concluiu a sua defesa, passo a palavra para a defesa. Boa noite. Excelentíssima desembargadora presidente, relatora e demais desembargadores,
excelentíssimos colegas da defesa, excelentíssimos promotores, demais aqui presentes, boa noite. Eu venho aqui em nome do nosso cliente tratar sobre a defesa. Nós somos formados em uma equipe, eu vou dar o primeiro início aqui e gostaria de, antes de adentrar ao mérito da questão da nossa tese de defesa, dizer que é o governo mostrando as suas garras, mais uma vez, contra o cidadão, aquele cidadão de bem que dispendiou a sua vida toda, estava a sua vida toda contribuindo com seus impostos ao tempo todo, enquanto estava gozando de plena saúde. E agora, no momento em que ele mais precisa, justamente quando ele agora está com idade já avançada, o fisco ele não tem nenhuma ponderação nem consideração, e nas teses que nós vamos apontar aqui, nós vamos dissecar muito bem o contraponto que nós vamos fazer em relação a essa execução fiscal. E o juiz Acor, ele deu uma decisão interlocutória não aceitando a exceção de pré-executividade que nós arguímos no procedimento. E é justamente o governo, com seu braço forte, com sua mão forte, o leão, sempre querendo levar a parte da sociedade, esquecendo dos benefícios sociais, esquecendo da contribuição que já foi feita, e agora, quando ele mais precisa, ele não negado, mas ele é avançado de maneira feroz. Eu gostaria de chamar aqui agora o nosso colega, o Celso, para dar continuidade à nossa defesa. Boa noite a todos, excelentíssimos relatores, presidente da relatoria, senhores procuradores, colegas de profissão, caros colegas de defesa. Estamos aqui para colocar e demonstrar a todos como os senhores relatores já conhecem o processo. Estamos aqui defendendo o senhor de 73 anos, ou seja, num processo de execução fiscal, onde nesse processo de execução fiscal existe uma pessoa hipossuficiente contra o Estado, um braço forte, pesado, como o colega acabou de nos dizer. Aquele braço pesado, como se fosse aquele martelo do Thor, aquele personagem infantil, onde aquele martelo é pesado e bate em qualquer um, derruba qualquer um. Assim mesmo é o Estado, nesta condição, visto que é uma pessoa, Maurício, no qual é um nosso cliente, de repente, uma pessoa que todos os anos, uma pessoa casada, pai de filhos crescidos, contribui e contribuiu sempre com todos os deveres de família, contribuiu também sempre com os seus impostos. Imagine você, uma pessoa já com 73 anos, sempre contribuindo com suas obrigações, de repente aparece uma situação lhe cobrando determinada importância de um período onde a pessoa já era aposentada, de um período onde ele já tinha uma determinada idade. Visto que ainda sabemos que existe lei que nos mostra a proteção aos idosos,
e a proteção das pessoas com determinado tipo de moléstia. Temos também que trazer aqui que anteriormente essas contribuições que eram realizadas pelo nosso cliente sempre foi demandada, nunca se fugiu de pagar. Como o colega falou que está pedindo uma isenção, não é uma isenção que se quer, mas o que se quer realmente é uma justiça, uma situação de que realmente pode-se pagar, deve-se pagar, mas não da forma que está sendo cobrada. Estamos pedindo uma pré-executividade, no sentido de que nosso contribuinte, nosso cliente, não tem efetivamente a condição nenhuma de se fazer qualquer tipo de depósito judicial. Também deixamos claro aqui que o que se quer é mostrar e desenvolver que nosso cliente não está se escondendo de nada. Porém, ele é uma pessoa já escondida pela sociedade, que ele não consegue mais ter raciocínio próprio por conta da doença que é um mal de Alzheimer, que é uma doença degenerativa. E uma doença degenerativa, nessa condição, a pessoa não tem mais condições psíquica, social. A família, de alguma forma, tem que ter todos os cuidados do mundo. Então, o que se pede é que se pague, mas não da forma como está sendo colocado. Deixo agora o colega dar a fundamentação de tudo o que nós estamos buscando. Boa noite, excelentíssima senhora relatora. Agradeço ao trabalho desempenhado aqui nesse fórum. Posto isso, recebo as homenagens da advocacia. Estendo isso aos demais colegas, desembargadora presidente e a excelentíssima senhora desembargadora revisora. Ademais, recebo as homenagens da advocacia, os membros da Procuradoria Nacional, vez ou outra, irei cometer uma delicadeza, mas jamais a pessoas de Vossa Excelência, que desde já os respeitos está colocado. Estendo isso aos meus colegas, que aqui se fazem presente, nesse trabalho árduo, nesse trabalho forte de demonstrar as injustiças que o fisco, o Código Tributário Nacional pretende fazer. E é isso. Pois bem, gente, trata-se de um presente de agravo de instrumento em relação à decisão interlocutória, a qual negou a possibilidade da exceção de pré-executividade, que, a nosso ver, foi uma mácula, um precedente sem fim ao toda a legislação tributária, e o fez alegando que não poderia ter cabimento e sim embargos à execução com a possibilidade de garantia do juízo. Desde já, nenhum dos colegas aqui mencionou, mas a gente tem que falar do nosso cliente, do senhor Maurício. Não vi nenhuma menção, mas irei fazer aqui agora que o senhor Maurício sofre de Alzheimer. E conforme o Conselho Regional de Medicina, no seu decreto 2292, Alzheimer é uma alienação mental, sendo tratado como uma doença neurocognitiva que pretende tirar todas as funções da capacidade mental do réu. Posto isto, e já sendo declarado já que o Alzheimer é sim uma alienação mental, sem embargos de opiniões diversas, faz-se necessário fazer uma breve leitura do que diz o artigo 6º da Lei 7.713 de 1988, que assim leciona: fica isentos do imposto de renda. Inciso 14. Os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviços e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla e dentre outras moléstias consideradas graves. Além, que a defesa aqui alega, além da questão da idade avançada do nosso cliente, existe também a questão de que o mesmo sofre de mal de Alzheimer, uma doença que acarreta 2 bilhões de brasileiros e a quarta maior causa de mortes evitáveis no mundo. É claro que a lei é precisa ao determinar que aqueles que sofrem alienação mental, sendo considerado uma doença degenerativa, que tem a possibilidade de tirar o discernimento do autor, do réu, ele será isento de pena. Não obstante a isso, no inciso seguinte, no inciso 15º, fala também em relação à idade do autor. Sendo ele detentor de idade avançada, de maior de 65 anos, o seu rendimento, o seu imposto de renda, será declarado se, porventura, ele tiver uma renda maior de R$ 1.903,98 mensais. Ele faz novamente uma breve leitura. É isento de pena os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, de transferência para reserva numerada ou de reforma pagos pela Previdência, sendo estabelecido determinado valor, que na linha I fala o valor de R$ 1.903,98 a partir do exercício 2015. Pois bem, senhores, tratando-se disso, a gente interpôs a exceção de executividade, alegando, em breve síntese, que a CDA é nula de pleno direito, uma vez que ela não possui exigibilidade. Você não pode se exigir um crédito tributário de quem é isento por lei de receber, de ser cobrado esse determinado crédito. Sendo assim, se pede a aplicação do artigo 803, inciso 1 do Código de Processo Civil, que determina a nulidade do título executivo judicial quando não está presente a sua tríplice elementar, que é a certeza, a liquidez e a exigibilidade. E é em frente à exigibilidade que se ataca, porque discordo muitas vezes do procurador que falou que se tratava de um perdão. Não se trata de um perdão, se trata de um direito. É um direito do autor. Ele é isento da cobrança do imposto de renda por dois grandes motivos. Uma, porque ele possui um mal de Alzheimer, que é considerado uma alienação mental, sendo que essa alienação mental se encontra preciso no artigo 6º, inciso 14 da Lei 7.703 de 88, bem como o mesmo tem uma redução na sua parcela de imposto de renda. E ficou comprovado nos autos do processo em epígrafe que o réu, o nosso cliente, não recebia mais de R$ 1.900 mensais. Posto isso, se pede a nulidade da CDA e o acolhimento da exceção de pré-executividade. É como se pede, excelências. Muito obrigado. Bom, finalizando a defesa, vou passar o voto para a desembargadora revisora. Boa noite, caros colegas advogados e procuradores da Procuradoria. Eu conheço o recurso, porém eu nego o provimento diante de ter contraído a dívida antes de ser idoso. Sendo assim, não vejo porquê de dar o provimento permanecendo a decisão do juiz a corpo. Sem mais. Bom, tendo a desembargadora revisora ter ido de contra ao que a desembargadora relatora deu seu voto, pois bem, irei decidir. No caso Interchilho, em razão de tratar-se de idoso com mal de Alzheimer, tendo como única renda a sua aposentadoria, nesse sentido, sem mais considerações, conhece e dou provimento ao agravo de instrumento, na forma do artigo 557 do CPC, para que a sentença de primeiro grau seja reformada, sendo extinto o crédito executado. Assim, declaro encerrada nosso julgamento.